O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. You've had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio número 106 do NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host para hoje, lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, pelo Instagram, @NBA das Minas Pod e também na Twitch, /NBA das Minas. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá na Monza Imports e também lá na nossa parceiraça, a Odyssey. Lá você encontra várias camisetas incríveis de basquete e os nossos produtos exclusivos. Não percam. Além disso, né, além de comprar coisinhas, vocês também, por favor, quem gosta de apostar, né, botar um dinheirinho, ganhar um dinheirinho ou jogar um dinheirinho fora, como é o meu caso, visto que não sou muito boa em apostas, o NBA das Minas também tem uma parceria com a Mega Pari. No primeiro depósito, vocês ganham 100% de bônus. Então, dá para jogar muita coisa. Aproveitar aí a reta final de temporada regular. Lá no nosso Twitter, a gente tem direitinho o link para vocês se inscreverem. Mas, antes de a gente introduzir aqui o nosso assunto da semana, apresentar o nosso convidado, que é muito especial. Talvez ele está animado, mas talvez ele não esteja assim, nossa, tão feliz. Mas depois eu falo sobre isso. Vamos dar aqui, dessa vez, bom dia, né? Porque a gente madrugou para gravar esse episódio. Bom dia, minha fiel escudeira Agatha Máximo, tudo bem por aí? Bom dia, Adriana, tudo ótimo. De fato, né, o fuso horário ele tá machucando, maltratando aqui nossa vida, mas tá tudo bem, estamos online, estamos acordadas, ou quase isso, e temos um convidado muito especial, né? Eu iria no quase acordadas, né? Porque tá difícil aqui, né? Ainda mais que eu tô sem café, então o cérebro demora um pouquinho mais para despertar. Mas agora vamos apresentar o nosso convidado, né, Agatha? Que, assim, talvez, ele saia um pouco triste hoje desse episódio, né? E o motivo, ele tem nome e sobrenome. Oi, Emerson, como é que vai a vida? Assim, eu não vou nem perguntar pra ti se tá tudo bem, porque a resposta você vai dar, vamos dizer assim, no segundo bloco desse episódio. Mas como é que tá a vida aí? Me conta como é que estão as coisas por aí, você que acordou animado. Muito bom dia, Agatha, Máximo, Drica Evarini, todos que escutarem este podcast, perdoem a voz de sono, mas, graças a Deus, tudo indo muito bem. Depois de basicamente 80 episódios, eu estou de volta ao NBA das Minas. A última vez que eu gravei foi no comecinho do projeto, o podcast, a gente sempre ajudando lá nas lives, mas o podcast eu estou de volta após um bom tempo e eu estou muito feliz. Eu brinquei com a Drica quando ela me convidou e falou que era 7 da manhã da sexta-feira, eu falei, olha, para falar de Lakers, sexta-feira, 7 horas da manhã, eu vou receber um pouquinho de insalubridade. Ela concordou, eu vim para cá e eu fico muito feliz de fazer parte novamente de um podcast, desse projeto maravilhoso. E a gente fala do que quiser, não tem nada que o NBA das Minas me peça rindo que eu não faça chorando. Coitadinho. Acho que vai receber alguma coisa, Agatha. Ainda mais insalubridade.
Muito obrigada, Emerson, já vou te adiantando aqui por acordar de madrugada. Eu sei que você também não gosta de acordar tão cedo, assim como as duas integrantes desse podcast, mas, né, tudo bem, eu tô até um pouco feliz, né, porque o tema do episódio é bom. Para mim, ele é melhor ainda, né? Então, vamos a ele. A temporada regular, ela já tá na reta final, né? E quando a gente fala aqui em reta final, é final mesmo. Agora tudo vai se definir, ou vai ou racha, ou entra ou não entra. E enquanto tem time lá em cima já garantido nos playoffs, só se resolvendo aí quem é que vai ficar em primeiro e segundo, quem é que vai ter mando de quadra, quem é que não vai ter, tem gente lá embaixo, brigando pelo play-in, jogo após jogo, né? A situação muda aí jogo após jogo. E é desses times que a gente vai falar hoje, porque daqui a pouquinho eles já vão se definir, então a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E é claro que a gente ia ter um representante da Laker Nation aqui para não contar, né, o que está acontecendo lá pelas bandas de Los Angeles. Afinal, os dois times estão nessa briga, inclusive. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre esses times, vamos apresentar aqui. Vamos começar nesse primeiro bloco com a Conferência Leste, que atualmente tem na zona de play-in Toronto Raptors, Brooklyn Nets. Vou até fazer uma paradinha aqui, porque, né, Brooklyn Nets está na zona de play-in. Charlotte Hornets e Atlanta Hawks estão naquele grupo que vai ao play-in nesse momento. Mas há times tanto para cima quanto para baixo que podem mudar, né, podem trocar de posição. Principalmente para cima, as campanhas estão bem parecidas. O Cavs, que é o atual sexto colocado, tem a mesma campanha que o Raptors, que é o primeiro na zona de play-in. Então, com essas campanhas, se a temporada terminasse hoje, o Cavs estava dentro dos playoffs já direto. Raptors versus Nets. Quem venceria desse confronto passaria direto para os playoffs. Hornets versus Hawks. Quem vence enfrenta o perdedor do primeiro confronto para definir a última vaga. O leste, nesse ano, ele está bem equilibrado. As coisas mudaram muito, principalmente do ano passado para esse ano, né? O Celtics, inclusive, era um time que estava na zona de play-in e hoje é o quarto colocado. O Nets estava lá em cima, caiu para a zona de play-in. Então está muito equilibrado, né, o leste. E aí eu pergunto para vocês dois. Vocês acham que nesse último... Falta menos de um mês para terminar a temporada regular. A gente pode ter mudança drástica nesse cenário ou a gente já tem mais ou menos aí o desenho da pós-temporada? Olha, vou até deixar o Emerson finalizar, mas iniciar aqui falando que ainda existem 14 jogos a serem jogados, né? A temporada é de 82, estamos aí com 78, alguns já tem 79, então aí reta final de fato. Levando em consideração esses 14 jogos, tem muita coisa, obviamente, que pode acontecer, né? Eu ficaria muito feliz se o Cavs entrasse diretamente aí nos playoffs, nessa sexta vaga, enfrentando o terceiro colocado, que atualmente, se não estou enganada, é Chicago Bulls, ia dar um trabalho, mas, enfim, não uma é o baita... Bulls não, hein? Não é o Bulls não, porque o meu glorioso Boston Celtics, inclusive passou o Chicago Bulls. Hoje o terceiro colocado é o Sixers, hoje, né? Beleza, então é o Sixers e de qualquer forma, né, times dificílimos aí de bater, mas o que importa é que o Cavs fez uma campanha muito além daquilo que a gente imaginava, previa, e assim como o Raptors, né, o Raptors ter esse recorde aí, 39-30, com a chegada do Barnes, com algumas mudanças importantes, acho que deixa qualquer torcedor lá do Canadá animado. E agora a gente fala desses últimos 3 times que têm campanhas muito parecidas e aqui tudo pode se inverter, né? Na verdade, é uma derrota de diferença entre os times, especialmente de times que ficaram lá em cima na última temporada, né? Não necessariamente o Hornets, que também entrou pelo play-in, mas o Hawks na 5ª colocação, temporada passada, o Nets, então nem se fala, né? Tava aí de líder da conferência, não chegou a lugar nenhum com todos os problemas que teve, mas fato é que são times que estão aquém da temporada passada em termos de colocação. O Nets passou por esse período turbulento com James Harden, foram várias derrotas seguidas,
e o time precisava reagir. O Tom Cropper, nos jogos que o Kyrie tem jogado, né, fora de Nova York, e onde é permitido que ele jogue, ele tem feito boas partidas, inclusive na última ele bateu seu recorde pessoal, 60 pontos contra o Orlando Magic, e o Hawks ainda, apesar de atuações maravilhosas do Trae Young, eu que causei um grande furor no Twitter. Você que foi dias. Instaurou o caos na NBA esses dias, né? Pois é, preciso admitir que é um baita jogador, mas ainda existem algumas coisas para ser ajustadas nesses times. Mas imagino que essa deva ser a configuração final. A ordem pode se alterar, mas esses devem ser os times aí nos playoffs, é o que imagino eu. A não ser que Boston Celtics deslanche e ganhe as últimas 13. Aí fica difícil mesmo. Eu só quero dizer amém para isso que você terminou de dizer. Pode ir, Emerson. Eu só quero dizer que... Não, eu vou deixar quieto. Bom, no leste, o que eu tô vendo é 2 times muito valentes, apesar das lesões, e um time que vai colocar a culpa nas lesões e vai pro play-in. Porque Toronto sofreu com lesões basicamente a temporada toda. Um dos times que mais sofreu com a Covid e basicamente perdeu os jogadores. Fred VanVleet jogou, acho que só 5 dos últimos 12 jogos. O Scottie Barnes perdeu parte da temporada. O Siakam perdeu parte da temporada. É um elenco muito curto, tendo que jogar com uma rotação muito curta. E mesmo assim, tá com uma campanha impecável. O Cleveland, nem se fala. Começou sendo um dos times mais empolgantes da NBA, perdeu o Sexton para a temporada toda, perdeu o Rubio, que está fazendo uma excelente temporada, e no momento está sem o Allen, que deslocou o dedo, já perdeu Garland em alguns jogos, perdeu o Okoro, vários jogadores não fazendo parte, e mesmo assim está tendo uma campanha excelente. E tem o Brooklyn Nets, que vai colocar a culpa na lesão do Kevin Durant por estar com essa campanha. Então, assim, alguns times estão conseguindo jogar, outros dando desculpas. Escolha o seu lado, porque tem um grande ponto aí, e aí a gente pode entrar depois na discussão do porquê, e a gente vai acabar entrando na discussão sobre uma outra franquia, que tem um problema parecido de colocar a culpa nas lesões, mas o fato é, hoje, quem está indo diretamente para os playoffs está indo merecidamente. Seja o Toronto, seja o Cavs, vai por merecimento. Eu acredito, até pegando o que a Agatha falou, é possível que o Brooklyn ganhe, por exemplo, 10 das próximas 13 e vá para os playoffs direto? É possível. Tem Kevin Durant e tem part-time o Kyrie Irving. É possível. E vai ter o Ben Simmons daqui a pouco. Talvez. É possível, mas eu acho improvável. É mais fácil irem ou Toronto ou Cavs. E aí, que me desculpe a Naja, eu vou torcer muito para que seja Toronto versus Brooklyn, que aí o Kyrie Irving não joga lá no Canadá, e aí se por um acaso o Raptors ganhar do Nets, o Kyrie Irving não joga o segundo jogo também, porque vai ser na casa do Brooklyn. Então seria um cenário maravilhoso para negacionista. Agora, em relação aos times de baixo, eu acho que o confronto seria nessa configuração, até porque o Wizards acho que não alcança mais, seria o confronto entre uma equipe que está acima da expectativa, que é o Charlotte Hornets, todo mundo esperava que eles fossem tancar e estão aguentando bem a temporada, contra um time que está muito abaixo da expectativa. O Atlanta Hawks estava com, sei lá, expectativa de fazer uma coisa melhor do que na temporada passada, que o Trae Young calou o Madison Square Garden, conseguiu ir muito longe nos playoffs, foi até uma final de conferência depois de muitos e muitos anos, e simplesmente o time não encaixou. E o time é muito... principalmente o banco do Hawks é muito bom, e o time não encaixa. Tem algumas falhas ali? Tem. Claramente a defesa é uma delas? E aí talvez o franchise player explique muito sobre isso. Mas
Não vou falar o nome, porque aí pode causar outra guerra que nem a Agatha. Mas o time do Hawks, ele simplesmente bate um teto no momento da temporada e não consegue passar. Ele é um time que engata 6, 7 vitórias seguidas e depois engata uma sequência de 9 derrotas em 10 jogos. É muita inconsistência para um time bom, um time que tem bons jogadores. Parecia que tudo ia explodir na trade deadline, não explodiu tudo, conseguiram arranjar uma ou outra peça ali, mas mesmo assim o time não vai. O time não. Pode ser que no play-in, por exemplo, encaixe 2 bons jogos e vença qualquer um dos que estão no play-in? Pode. É um time que tem essa capacidade, mas essa temporada, principalmente para o Atlanta Hawks, é uma temporada de uma decepção muito grande depois da expectativa que foi colocada na temporada passada. Concordo com o que vocês falaram. Acho que o Atlanta Hawks é o principal time desse leste, né, que a gente trabalha no quesito decepção, assim, né, porque vem de uma temporada muito boa, com um cara que tecnicamente deveria continuar, né, levando esse time, elevando o nível desse time, e ele, obviamente, né, pessoalmente faz bons jogos e aquela coisa toda, mas o time, como você disse, né, Emerson, não encaixa. Além deles, o Cavs, né, porque, pô, aí o Cavs é a surpresa boa, assim, né, que eu acho que nem os torcedores do Cavs imaginavam que o time faria essa campanha que tem feito, inclusive mais no começo da temporada, ano passado, começo desse ano, o time estava ainda mais acima, né? Uma ótima sequência, sem Colin Sexton, ainda é importante frisar. Vocês imaginavam que a gente teria uma outra configuração? Lá no começo da temporada, né? Vamos trabalhar ali com dezembro, mais ou menos, antes de virar o ano aqui, 2022, começo, metade de dezembro. Vocês imaginavam que a gente teria uma outra configuração nessa reta final? Quem é que, na opinião de vocês, não deveria estar nessa lista de briga por play-in, levando em consideração o começo de temporada? E quem é que poderia estar aí nesse bolo? Particularmente falando, Adrico, eu acho que todo mundo esperava, apesar da gente não torcer a favor, né? Acho que você vai concordar que a gente imaginava que o Brooklyn Nets estaria tendo uma temporada um pouco melhor, né? Essa reta final do ano aí foi bem cruel para o Nets, de fato. E eu também imaginava que o Wizards ainda estaria de alguma forma brigando, mas enfim, a trade deadline deixou bem claro que eles desistiram dessa temporada, né? Trocaram aí seus principais jogadores, as peças que vieram da troca com Westbrook, inclusive. Dinwiddie está fazendo um trabalho maravilhoso no Dallas, mas já a gente chega nessa parte. E Montrezl Harrell também foi trocado, então assim, abriram mão de fato de tudo que eles receberam. E eu também esperava o New York Knicks um pouco melhor, né? O Knicks hoje eu diria que já está fora dessa briga, nem vai para play-in, já está com 40 derrotas, perdeu 6 das últimas 10 partidas, e é muito complicado, né? Porque também é um time que veio muito quente, 4º lugar na última temporada, tava com tudo aí para continuar nessa toada, deixar os fãs de Nova York mais felizes, né? Ou pelo menos menos tristes, como foi a última vez. E, de fato, não entregou, enfim, nada, eu diria, do que a gente esperava, muito abaixo. A questão do Hawks, eu acho que ela vai perdurar por um tempo, enquanto o Trae Young tiver essa característica de jogador que ele ainda tem hoje. Muita gente fala sobre o quanto ele é importante no ataque, mas ainda assim a gente precisa considerar que ele é o pior jogador titular da NBA hoje na defesa. Ele tem a pior estatística defensiva. É quase nulo, né? Pois é, entre todos os titulares. Não é entre os armadores, entre quem faz mais de 40 pontos, é entre todos os titulares da liga. Então, não se pode ignorar essa estatística, e ele precisa também ser um pouco mais coletivo, né? O jogo dele favorece a sua própria individualidade. Então, o Hawks, ele precisa voltar a fazer aquilo que fez durante a temporada passada, e
tentar também se apoiar aí em mais jogadas defensivas. Porque o Trae Young ele não vai conseguir, apesar de ser capaz de fazer mais um playoff, fazendo 50, 60 pontos, como foi no passado. Em algum momento, o jogador se cansa, em um dia ruim, por exemplo, o jogador não tem o que fazer, então precisa se apoiar mais nas outras peças do elenco. Mas eu diria que decepção e imaginar diferente seria talvez um Knicks um pouco mais perto desse play-in, talvez até no play-in, e um Brooklyn Nets lá para cima. Eu vou concordar com a Agatha. Quando você falou, Drica, sobre a decepção da temporada e se o Hawks é a maior decepção, eu ia colocar junto com o New York Knicks, que a torcida colocou muita expectativa. Inclusive, a gente vai de novo entrar nesse ponto mais na frente. Você e eu não lembro agora se a Agatha também, acho que a Agatha também estava, fizeram uma tier list no começo da temporada sobre os times. Sim. E eu tenho certeza que ela será traga, porque eu estava nos comentários dessa tier list brigando com vocês sobre a posição do Lakers, e no final de tudo vocês estavam certos e eu errado. Viu só? Super, eu sou humilde o suficiente para admitir isso. Mas eu lembro que o Knicks também estava mais ou menos na mesma posição que o Lakers. E estava mais alto do que foi a temporada. Então o Knicks foi uma baita decepção. Os torcedores, quando assinaram com o Kemba, acho que pelo mínimo, todo mundo soltou fogo, falou, agora vai. Agora a gente tem um point guard aqui para conferir o time. Temos aí o Julius Randle, temos o Evan Fournier, temos um time muito bom. Já fomos quarto lugar com o time que tínhamos, agora tá melhor, a gente vai ir melhor. E foi muito pior. Eu não lembro agora se o Tom Thibodeau ganhou o Coach of the Year ano passado. Eu sei que ele tava na briga, eu acho que ele não ganhou. Mas só do fato disso ter chegado no ano passado quase a acontecer, já é assustador o suficiente para pensar o que aconteceu essa temporada. A queda vertiginosa do time. Não sei se você já conhece a maldição que foi lançada, né? Eu acabei percebendo essa grande maldição, que é a maldição do Boston Celtics. Todos os armadores que passam por lá nunca voltam a ser quem eles eram. De Isaiah Thomas, Kyrie Irving e o próprio Kemba Walker. Então, assim, acho que os armadores eles precisam receber um aviso de que se eles forem pro Boston Celtics, acabou a carreira. Entendeu? É que a gente gosta de time de jogador draftado, né? Então, veja só. Tem o Terry Rozier aí nessa brincadeira. Ele não acabou a carreira, mas foi parar no Charlotte Hornets, que tá ali pau a pau. Não, eu tenho saudade dele. Eu gostaria de dizer que tenho saudade dele. E sim, o Tibbs venceu o COI, tá? Dei um pouco. Essa memória tá péssima, né? Ainda mais às 7 da manhã, mas sim. Mas é uma situação assim que só do tipo ter ganhado o COI já em vez de Spoelstra ou qualquer outro cara, meu cabelo vai para as cucuias. Mas eu acho que o Knicks é a maior decepção, disparado. E talvez, com certeza em dezembro, eu achava que o Boston ia pro play-in e o Boston mudou, acho que não foi nem da água pro vinho. Bem feito pra você. Mudou, sei lá, Não, Drica, até você imaginava isso, não é possível. Boston em dezembro, acho que 31 de dezembro, estava em 11º, estava fora da área do play-in. E, de repente, virou o melhor time de basquete da NBA em 2022. Você já ouviu falar que quando a gente vira, assim, faz essas viradas de ano, aquela coisa, né? Ai, ano novo, vida nova, tá aí, ó. Deu certo. Tá provando que isso é verdade. Jogadores, eu sabia que verde dava esperança, mas assim, todos os jogadores do Celtics passaram de verde realmente o ano novo, eu nunca imaginei uma coisa dessa. O Ime Udoka não pulou 7, pulou 70 ondas. Mas beleza. Mas tendo que admitir. Inclusive, eu vou mandar um pequeno ad aqui de graça. Eu faço jogos na Esportes Total. Na Rádio Esportes Total, e eu brinco que o Aldo ele me ama para colocar em jogo do Celtics. Já vou pro meu 5º esse final de semana, que eu vou fazer. Qual é o jogo do Celtics domingo? Drica, Celtics e Nuggets? É isso? Deixa eu ver, meu filho, são 7 horas da manhã. Você me pergunta o que vai acontecer no domingo, Celtics e Nuggets fora de casa. Então, eu vou estar neste jogo.
E todos os jogos que eu fiz, tirando o primeiro, todos os jogos que eu fiz, o Celtics ganhou e ganhou bem, jogando bem, o jogo contra o Philadelphia e tal. Aí eu brinco assim, Aldo, você tá querendo que eu seja o amuleto da sorte do Ele Celtics? é Celta? Ele é Celta? Não, ele é Clippers. Ele quer meu mal. Mas, enfim, talvez essa configuração só do Knicks talvez tivesse realmente brigando pelo play-in. O Celtics no play-in e o Brooklyn mais acima seria o que eu pensaria no começo da temporada. E de resto, o Cleveland também, surpreendendo positivamente, ele estava mais para um time, estava mais caminhando para ser um time de tanque do que para um time de playoffs, e está fazendo uma temporada maravilhosa. E sem Colin Sexton, né? Boa parte aí da temporada é importante salientar. Eu lembro que eu fiz um episódio com a Evelyn, ela estava desesperada. Ainda nem tinha saído ali se ele ia precisar de cirurgia e tal, e ela estava em completo desespero. Sem motivo, aparentemente, né? Porque o time continua muito bem, obrigada. E o Knicks realmente é um caso à parte, né? Porque tinha tudo para ser um time melhor, né? Kemba, Fournier começou muito bem, inclusive, e agora a gente vê o Kemba encostado, gente. Ele tá lá, não tá jogando, tá esperando a off-season para ver o que vai ser da vida dele. É um negócio que realmente chama atenção, né? Para dizer o mínimo. E, gente, vocês falaram muito, né, sobre quem foi, né? Knicks e Hawks, decepções, Cavs, uma surpresa, o próprio Brooklyn Nets, né? Que ninguém imaginava. Eu torcia muito para que se fudesse mesmo, mas enfim, ninguém imaginava. Mas o que vocês acham que faltou para esses times que a gente esperava mais, como o próprio Nets? A gente sabe que teve todas essas pendências aí no caminho, né? Umas questões que afetam o time, obviamente. O Durant ficou bastante tempo também fora, essa questão com o Harden, Simmons, enfim. Isso afeta o time, obviamente. O próprio Kyrie, né? Que joga um jogo sim, 3 não. Mas o que vocês acham que faltou para esses times, para que eles não estivessem nesse lugar em que estão hoje e sim onde a gente imaginava que eles estariam? E já emendando para vocês, levando em consideração o que a gente tem hoje e o que os times estão apresentando, porque como a Agatha bem salientou, né, e você, Emerson, a gente tem um Nets, por exemplo, que o Kyrie, quando joga, mete 60 pontos, ou, né, perto disso. A gente vai ter, não sei quando, aí a chegada de Ben Simmons, mas o time tem feito aí bons jogos, né? Embora tenha tropeçado em alguns que a gente acha que eles vão passar o trator. Quem vocês acham que vai aos playoffs e quem é que fica pelo caminho? Bom, mais do que decepção ou o que os times deixaram de fazer, é aquela história que a gente tem falado a temporada inteira. O leste tá ficando muito parelho, né? A gente tem aí... Gosto de te ouvir falando isso. Times com campanhas muito parecidas, assim, nesse meio. Até o topo ali tá bem parecido, diferente do leste, que a gente tem o Phoenix, inclusive único já garantido nos playoffs. Então a gente pode ver configurações mudar. Eu diria que a gente não sabe, aí pelo menos as 3 primeiras posições não estão definidas. O meio também não tá longe de ser definido, assim como o play-in. Então tudo pode mudar dentro dessa configuração do leste, muito diferente do cenário do oeste, que a gente entra em detalhes já. Mas eu imagino que Brooklyn Nets deve passar. Kevin Durant não vai pisar na linha dessa vez. E acredito no Atlanta Hawks aí, vindo, mesmo que dessa 10ª colocação, bastante motivado para continuar sendo a zebra, né? E para você, Emerson, quem fica, como é que vai ser aí o negócio? Bom, eu acredito... Vou chutar que vai continuar desse mesmo jeito, Toronto, Brooklyn, Hornets e Hawks. Eu vou torcer muito pro Raptors ganhar do Nets, ainda mais sem o Kyrie Irving, se esse jogo rolar. E eu acho que dá pro Raptors ganhar do Nets. E aí o Raptors merece ir pro playoffs. Mas eu acho que independente quem ganhar desses dois, ganha do Hawks ou ganha do Hornets. Quem perder, desses dois, ganha do Hawks ou ganha do Hornets. Embora Raptors e Hawks, pelo menos, ia ser um jogaço valendo vaga. Porque dependendo do dia, de como o Trae Young dormiu na noite passada, dependendo de quantas asas de frango o Lou Williams comeu, dependendo de, sei lá, um monte de coisa, o Hawks consegue fazer um jogo muito bom contra o Raptors.
Então, seria um jogaço. Eu apostaria que sai dessa configuração, o 7º e o 8º vão realmente ser os times que vão se classificar. O Raptors e o Brooklyn Nets, não sei se na ordem, mas provavelmente Raptors e Nets sairiam dessa daí classificados. Muito bem, a sua torcida está corretíssima, Emerson, tá? A gente tem que torcer contra o Nets, independente de quem seja o... Quer dizer, deixa pra lá, eu ia falar independente de quem seja o adversário, mas há uma exceção. Vamos então para a Conferência Oeste, né? Motivo que trouxe Emerson até aqui, porque eu estou ansiosa para ouvi-lo falar sobre uma certa franquia, ansiosíssima. Mas, como a Agatha disse, né? Diferente do Leste, que as coisas estão muito equilibradas e foram assim lá desde o começo da temporada. E como a Agatha disse, né? A gente pode mudar, talvez não muito ali, né? Do primeiro ao quarto, mas as cadeiras podem mudar de lugar lá no Leste. No Oeste, a coisa já está mais definida, assim, né? O Suns já foi com Deus para os playoffs, o Grizzlies está a passos largos para isso, o Warriors também, né? Mas perdeu aí o Curry durante algum tempo, enfim. Mas a coisa está mais distante, né? Um time do outro. E a gente falaremos desse golpe criminoso, hein, Adriele? Falaremos. Não quero nem... Olha, eu nem me estressei no Twitter, entendeu? Porque não dá. Tem gente que não dá. O jovem no Twitter, às vezes, não dá. Mas, enfim, no Oeste a gente tem a zona de play-in com Minnesota, Clippers, Lakers... Vou deixar um minuto de silêncio para o Emerson. Não, um minuto não, é muito tempo. E Pelicans. Né? Essa é a zona de play-in. E ao contrário do Leste, no Oeste, o sexto, né? O primeiro fora e o 11º, o primeiro também fora, mas para baixo, eles estão um pouco afastados desse grupo, então não deve ter muita mudança aí com relação aos times que vão ao play-in. A gente tem as seguintes campanhas. Timberwolves 41-30, Clippers 36-36, Lakers 29-40 e Pelicans 28-41. Se terminasse hoje, teríamos Timberwolves versus Clippers, o vencedor indo direto aos playoffs e o perdedor esperando o vencedor de Lakers versus Pelicans para saber aí qual seria o outro confronto que definiria o último time que vai ao playoffs. Para vocês, a gente pode ter mudança nesse cenário ou é isso aí mesmo, né? Levando em consideração, como eu disse, que o 6º e o 11º já estão meio afastados aí desse grupo. Olha, vou me abster de falar de Los Angeles Lakers, porque eu acho que o Emerson vai apresentar uma monografia aqui, uma justificativa ou não, né? Porque o Emerson é um Lakerian sensato, né? Ele dentro da medida do possível, obviamente. Também não vamos exagerar, porque só a escolha do time já te faz uma pessoa com assim, né? decisões duvidosas. Mas nós temos um Timberwolves muito embalado, né? Ganhou 9 das últimas 10 partidas. Faz uma campanha maravilhosa agora nesse último mês, inclusive próximo de garfar ali uma vaguinha direto para os playoffs. Tem 2 derrotas de diferença para o Nuggets, que hoje tem 28, e eu diria que vem mais embalado que o time aí do Denver, apesar de que o Denver tem 7 vitórias nos últimos 10 jogos. O 5º colocado é um Dallas que está empatado com o 4º, que é o Utah Jazz, tropeçando, né? Já vem há 3 temporadas tentando chegar a algum lugar, não chega a nenhum. E o Dallas eu vejo hoje, assim, desde que o Luka Doncic entrou, o melhor time. Ainda não é o time ideal para que ele faça alguma coisa, chegue a muitos lugares, mas um time que pode fazer com que ele ganhe aí a sua primeira série, né? Como eu falei, o Dwight chegou, um Bertans que ainda não está muito bem, mas tem Jalen Brunson super coeso dentro com esse time e, obviamente, o Luka Doncic fazendo aquilo que sabe fazer de melhor. O último jogo, que foi contra o Nets, foi maravilhoso aquele final, né? Kevin Durant meteu a bola de 3 e a gente vê aquilo que eu falei, inclusive, na trade deadline sobre o Dwight, né?
que é o alívio que o Doncic vai ter para decisão de jogo e principalmente para carregar a bola. Então o Dwight fez aquele game winner e Dallas está aí com 8 vitórias. Pois é, 8 vitórias nos últimos 10 jogos, tá? Uma baita campanha aí, igual a do Celtics, inclusive, se a gente for fazer uma comparação aí, né, desses últimos 10 jogos. Agora, o Clippers é um time que não me espanta estar em 8ª colocação, mas também não me decepciona, tá? Porque é um time que sofreu demais. Exatamente, suas 2 grandes estrelas, e não são assim, só seus 2 jogadores principais. São jogadores que a gente pode colocar num top 15 aí da liga. São só Paul George e Kawhi Leonard, né? Pronto. Pois é, a gente tem 2 jogadores mitológicos, eu diria. Paul George fez um baita playoffs na temporada passada, tá prestes a voltar. Kawhi machucou aí feio. Então, assim, o Clippers tá fazendo o que pode e eu acho que tá até tirando aí uma água do feijão, né? Botou leite de pedra. Botou água no feijão e tá saindo, tá? Tá saindo. Eu imagino que eles devam conseguir. Agora, o Pelicans, com a chegada do McCollum, também deu uma melhorada, né? Ganhou 5 das últimas 10, o que é melhor do que toda a campanha dos últimos colocados, dos que estão atrás deles pelo menos. E, enfim, Brandon Ingram tem jogado bem. O Zion voltou a treinar, acho que ele deu uma animada, né? De ver que o time tá aí melhorando um pouco. E espero que ele se anime para voltar para esse time. Mas existe um Portland Trail Blazers que, mesmo sem Damian Lillard, tá aí com 42 derrotas. Então, muito próximo, se a gente leva em consideração que ainda existem 13 jogos, absolutamente tudo pode acontecer. E um Popovich ali no comando do Spurs, ao lado de DeJounte Murray, de Jacob Poeltl, que podem também garfar essa vaga. A gente sabe da habilidade de San Antonio Spurs em ir aos playoffs. Então, eu imagino que essa 9ª e 10ª vaga, por ter uma diferença de 3 derrotas somente e 13 jogos aí para acontecerem, vai ser de fato sanguinolenta, se é que a gente pode falar dessa forma. A briga para essas últimas 2 vagas entre esses 4 times vai ser uma coisa de louco. E aí eu deixo pro Emerson explicar o que carajos está acontecendo com a franquia do Los Angeles Lakers, porque eu imaginava que não fosse ser tudo isso, mas eu não imaginava que fosse ser horrenda. E já lanço uma pergunta. Emerson, você não acha que já passou da hora dessa franquia de entender que Anthony Davis nunca será o futuro, porque ele não tem ossos fortes o suficiente para isso? Emerson Barbosa, nesse momento, se encontra estirado no chão com essa frase que você acaba de dizer, chorando em posição fetal. Bom, vamos lá. É o que eu vim fazer aqui, foi para isso que me trouxeram, é para isso que estou sendo pago. Por onde eu começo? Como eu estava falando do leste, e no oeste tem um excelente exemplo para isso. Os torcedores do Lakers, vamos dizer assim, os mais irracionais, vamos colocar assim, os mais passionais, vão colocar a culpa nas lesões. Anthony Davis não jogou uma grande parte da temporada, LeBron não jogou uma boa parte da temporada, acho que os 2 juntos só jogaram 19 jogos, os 3 na verdade, né? O LeBron, o Anthony Davis e o Westbrook só jogaram 19 jogos, salvo engano 18 ou 19, e o Lakers tem um recorde bem positivo quando eles jogam. Porém, se for para colocar a culpa nas lesões, o Clippers não deveria nem estar no play-in. O Clippers deveria estar tancando. Porque o Clippers não jogou. O Paul George deve ter jogado 20 jogos, se muito. E o Kawhi nem entrou em quadra. E mesmo assim o Clippers está com uma campanha, não é melhor do que o Lakers. Muito melhor do que o Lakers. Fora os exemplos do leste. O Cleveland, o Toronto, o próprio Miami Heat, que sofreu com lesão pra caramba e é o líder do leste. Então, assim, não é a culpa da lesão. Não só, pelo menos. Tem lá a sua parcela, mas não é.
a culpa, o que aconteceu com o Lakers, é o que aconteceu com o Lakers em basicamente todas as temporadas, desde que o LeBron chegou, exceto a do título. O time trocou tudo, trocou uma fórmula que deu certo lá no título, e já deu certo outras vezes, por uma fórmula mais midiática, trouxe jogadores midiáticos, trouxe jogadores que iriam com certeza fazer o time ficar em vários jogos na TV nacional, e aí agora os torcedores que sofram, que tem Lakers e Wizards no sábado na ESPN, eu não faço a menor ideia do porquê disso. Mas trouxe a mídia, trouxe jogadores que teoricamente vão fazer algo muito bom, mas não montou um time. Tanto que eu geralmente inverto a pergunta clássica. O que deu errado no Lakers esse ano? Tudo. O que deu certo no Lakers esse ano? Que é a pergunta certa a se fazer. Achar jogadores jovens que deram mais certo do que os veteranos. Austin Reeves, Malik Monk, o próprio Stanley Johnson, que revitalizou a carreira. Jogadores que conseguiram fazer o que o Lakers precisava de um elenco todo. Então, o problema no Lakers, óbvio, são vários, mas eu acredito esse problema, uma boa parte, a montagem do elenco, e aí é culpado LeBron, é culpado Anthony Davis, é culpado o Rob Pelinka, é culpado a Jeannie Buss, que foi um tanto quanto o Kirana, não querer gastar mais do que o time deveria gastar. Então, assim, são vários fatores. A gente pode, ao invés de fazer um pod de 1 hora, a gente pode fazer um pod de 5 falando sobre isso. Mas eu culpo um pouco a montagem do elenco, culpo a não colocarem pessoas boas o suficientes para fazer esse elenco se tornar melhor na comissão técnica. Não que o Frank Vogel seja um péssimo técnico, não é. Tenho meus problemas com ele, mesmo na temporada do título, mas não é um péssimo técnico, obviamente. Se ele é demitido hoje do Lakers, amanhã ele está em outro time. Isso eu não tenho dúvida. Mas não deram peças na comissão técnica para fazer esse time jogar de uma forma diferente, e o Vogel não consegue fazer cachorro velho aprender truque novo. Isso é fato. E o Lakers tem que parar de achar que só a base de 3 estrelas é que você consegue um título, porque o Brooklyn Nets não conseguiu e as 3 estrelas estavam indo mais perto do auge do que as 3 do Lakers. E eu não vou citar Russell Westbrook aqui, 1, por respeito à Agatha, e 2, porque eu acho que a Laker Nation bate demais no Westbrook. Ele é um dos menos, não vou colocar menos culpados, mas ele entrou de gaiato nesse navio e entrou pelo cano legal. Colocaram um esquema que ele não é favorecido, colocaram num jeito que só expõe o pior do Westbrook, tanto na defesa quanto no ataque. Obviamente, pela idade, por tudo, ele já está abaixo mesmo, e aí até a Agatha, que é uma grande fã, pode concordar com isso. Mas ele entrou de gaiato nesse navio e entrou pelo cano legal. Ele não tem muito o que fazer para o Westbrook fazer algo melhor do que está fazendo ali. E só a última pergunta, Agatha. Por mais que você enfiou um facão no meu coração falando disso, eu tenho uma consciência de que eles não imaginam o Anthony Davis sendo o franchise player. Eu tenho a consciência de que eles imaginam o Anthony Davis sendo o cara que vai ajudar o franchise player. Como que eles vão arranjar outro franchise player depois que o LeBron sair? Não me pergunte. Pergunte a Jeannie Buss, que tem essa ideia. Mas eu imagino que se acontecer o fato de que o Anthony Davis seja o único a ficar ali, eles vão acabar indo para um caminho de troca. Trocaram por ele. O Lakers não tem apego algum a seus ídolos, a suas estrelas, então para trocar ele seria 2 palitos. Só que eu não acho que o Lakers veja ele como o franchise player, principalmente daqui a 2-3 anos, que já vai ter uma idade um pouco mais avançada e tal. Eu acredito que eles sempre vão ver ele como o cara a ajudar o franchise player. Resta saber quem é que vai querer um Anthony Davis, como diz a Agatha Máximo, que não consegue ficar saudável, né? Deus me livre. Agatha, você queria o Anthony Davis no OKC? Não, eu quero esclarecer, assim,
ninguém aqui duvida da capacidade, do Exatamente. talento, Sim. de tudo aquilo que o Anthony Davis já fez, né? E ainda O talento pode é fazer. inquestionável, né? Sim, Inquestionável. o problema é que ele de fato não consegue ficar saudável há muito tempo. Não é de agora, não é dessa temporada. Mas essa em particular é preocupante. A forma como ele entra, joga 2 jogos e tem uma lesão de certa forma até séria, né? Lesão de Sim. estende músculo e coisas assim, perto de romper ligamento. Então é muito preocupante, porque é o jogador, talvez o segundo melhor jogador do time, que não consegue estar lá para fazer a diferença. E agora com relação ao Westbrook, é isso, assim, você vai me perguntar, o Westbrook está jogando bem? Não está. Isso daí eu tenho olhos e noção suficiente, uso meu óculos, porque sou míope, para saber que não tá jogando bem. Mas é isso que você falou também, Emerson, a Laker Nation, obviamente que não quem entende do basquete, a galera que tá assistindo o jogo de forma mais crítica, acaba acreditando a derrota única e exclusivamente a troca do Westbrook, né? Como se ele fosse o principal responsável por isso. Quando na verdade não é, né? É óbvio que ele tem a parcela de culpa dele, muito por conta de não poder jogar da forma como ele joga, né? Assim, o Westbrook é um point guard que joga com bola na mão. É bola na mão do cara, para que o cara passe. Consequentemente, é um cara que tem mais turnover, porque é um cara que, porra, tem média de triplo-duplo, passa muita bola, né? E aí você coloca ele num sistema em que ele não leva a bola, quem leva a bola é o LeBron, e você não vai falar pro LeBron James que ele não vai mais levar a bola, né? Isso é praticamente impossível. Exatamente. Né? E é o cara que tem que ficar esperando no perímetro para chutar. O Westbrook não é shooter, o Westbrook é louco, desvairado, ele precisa da bola, bater para dentro e atacar o aro, né? Já jogou bem de perímetro, mas numa temporada em que ele jogou bem de absolutamente tudo. Se ele decidisse ser pivô naquela temporada de MVP, ele ia fazer o que fosse, né? Uma temporada maravilhosa. E assim, quem viveu aquela temporada sabe o que foi o Westbrook, né? Acho que a gente não precisa explicar. E o porquê a gente ainda acredita de alguma forma que não que ele vá voltar a ser aquilo que ele era antes, mas que ele pode contribuir desde que é colocado num sistema que faça sentido para ele, como foi no Houston Rockets, em que ele jogou bem, como foi inclusive no final da temporada passada com o Wizards, em que ele levou o Wizards para os playoffs. Existe carreira ainda pro Russ, eu acredito fielmente nisso, mas não dá para colocar um cara que joga dentro de um sistema numa outra caixa e esperar que ele performe da forma como ele performava na temporada de MVP, né? Dito isso, é basicamente o que você falou, né? Lakers abriu mão de um futuro maravilhoso. Ainda não entendemos se um dia alguém descobriu por que Caruso não foi renovado, né? E, enfim, foi basicamente enxotado de Los Angeles. Vocês explicam, e aí tem todo aquele pacote. Eu faço uma ligação para Jimmy Buzzard e eu peço para ela te dar 10 milhões de motivos para ele não ter renovado. E todos os motivos errados, né? Exato. Vamos combinar. Mas é isso, eu acho que a gente precisa entender a situação do Lakers e é o showtime, né? Isso não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que o Lakers troca um futuro inteiro por uma estrela, não é a primeira vez, inclusive, que dá errado, né? A gente tem demonstrações e o Lakers vai continuar sendo essa franquia. É a filosofia do Los Angeles Lakers. Showtime, estrelas, não é uma franquia que evolui jogadores. Se você olhar os grandes últimos jogadores draftados, eles estão sendo maravilhosos, só que em outros times. Você tem Brandon Ingram, você tem o próprio Julius Randle, que agora não tá tão bem, mas foi o MIP da última temporada. Você tem um Kyle Kuzma fazendo uma temporada boa, um Lonzo Ball. Não faltam exemplos. Só que assim, é muito difícil você crescer hoje em dia, você ser um jogador draftado do Los Angeles Lakers e se tornar uma estrela por lá. Ou você é um Magic Johnson que ganha MVP Finals aí na primeira temporada, e aí sim você fica,
né? Ou então você vai pro pacotão para trazer alguma estrela. Essa é a filosofia. Para quem começou a torcer pro Lakers agora, esteja ciente. Esteja ciente. Foi assim, é isso, sempre foi, sempre que será, ganhou 75% dos títulos. Foi desse jeito. E eles vão achar que essa fórmula vai funcionar nos próximos 75 anos da NBA. Então, assim, o disclaimer da Agatha é maravilhoso. O Lakers, ele nunca foi uma franquia de jovens, de apostar nos jovens, de... Exemplo clássico, todo mundo fala, porra, o Lakers draftou o Lonzo Ball ao invés do Tatum, ou ao invés do Mitchell, ou ao invés de alguém maior do que o Lonzo Ball. O Jason Tatum não seria o que é hoje se ele estivesse no Lakers. Provavelmente ele estaria no Pelicans, a essa altura do campeonato. Ou qualquer outro jogador, mesmo jogadores. O Lakers ama, nas últimas temporadas, draftar um jogador baixo e fazer eles render. Taylor Horton-Tucker, por mais que não seja o cara que vai, ele mais pique, deveria dar um cara top da liga, como aconteceu em fevereiro, né? Encheram minha timeline disso. Mas ele é um jogador, ok, é um bom role player. O Austin Reeves, hoje undrafted, talvez seja o terceiro melhor jogador do time hoje. Não, o terceiro não, porque o Malik Monk tá jogando muito, mas o quarto. O Josh Hart, que agora tá lá no Blazers, jogando muito bem, foi draftado numa pique baixo. O próprio Kyle Kuzma, que a Agatha citou, draftado em pique baixo. Então o Lakers faz um bom trabalho de scout, né? Faz um bom trabalho de reconhecer bons jovens. Alex Caruso é só mais um exemplo. Então, assim, o Lakers nunca foi de pegar jovens e transformar em estrelas, a menos que você seja um James Worthy, a menos que você seja um Magic Johnson, que na primeira temporada causa um impacto que faça seu time ser campeão. Aí você fica. Tirando isso, você vai rodar e vai vir alguém que já foi campeão. Seja draftado e acontece seja com todos campeão, os jovens. Você fica, né? Paciência acontece com todos zero, os jovens. né? Zero. E essa é a característica da franquia, aí tá tudo bem. Eu só acho que os ganhou torcedores os precisam títulos entender assim. isso. Segue Só o jogo. precisam, exatamente, né? Os Só torcedores precisam entender que é isso, né? Os novos torcedores, né? Precisam entender isso de uma vez por todas. É assim que a franquia funciona. Não adianta chorar, espernear e falar, meu Deus, por que o Lakers trocou tudo por uma super estrela? Porque isso é Los Angeles Lakers. E só um ponto. Sobre, por exemplo, a troca do Anthony Davis. O Lakers faria de 10 vezes, quantas vezes o Lakers faria aquela troca? 11. E se soubesse que ia ser campeão, 15 em 10. Se soubesse que ia ser campeão em algum momento, 15 vezes. O Lakers não está importando se daqui a 10 anos o time vai estar no tanque. Porque, basicamente, e isso é fato não, né? Isso aconteceu, é história. De todas as temporadas do Lakers nesses 75 anos de NBA, a gente está vendo com mais tempo em tanque, que foi há 5 anos atrás, até a chegada do LeBron. A gente viu o maior tempo do Lakers em tanque, porque o Lakers, por alguma fórmula mágica do destino, eu sei que não é isso, né? Tem muita coisa por trás, mas por alguma fórmula mágica do destino, o Lakers sempre tem um time midiático bom, e seguindo, quando teve um time ruim, ganhou uma pique que o cara era um talento geracional. Aí fica fácil. É isso, acho que o Lakers, ele dá um episódio inteiro. Depois a gente faz isso. Faremos, com certeza. É basicamente isso, e eu realmente acho que corre um perigo de nem ir pro play-in, viu? E aí vamos... Pode falar, Emerson. Não, só para completar, né? Corre realmente um risco enorme de não ir pro play-in, porque os times abaixo, por mais que sejam times teoricamente piores, o Spurs, o Blazers, estão numa sequência muito mais confiança que o Lakers. E o Lakers tem uma sequência de 13 jogos que vai enfrentar todos os confrontos são ou contra times com 50% na temporada ou mais que 50%. Então, assim, se não tá ganhando nem do Houston Rockets, não é um cenário promissor você enfrentar times bons. Fico muito triste com uma notícia dessas, mas vamos encaminhando para o final, porque, né, 8 horas da manhã, todo mundo precisa trabalhar. A minha pergunta final para os dois eu vou emendar aqui uma na outra, tá?
Se vocês imaginavam que esse seria o cenário, e eu tenho certeza que o Emerson não imaginava, visto que ele nos obrigou a colocar o Lakers numa posição que a gente não queria colocar na nossa tier list, como ele bem frisou aqui. E quem é que vocês acham que passa aos playoffs e quem é que fica pelo caminho? Pra gente matar aqui as perguntas. Bom, vamos lá. Imagino que vá para os playoffs Minnesota Timberwolves. Imagino e quero, tá? Imagine Rodrigo com o Timberwolves direto nos playoffs. Pois é. Imagine o Lobo nos playoffs. Imagine o Lobo. O que esse Lobo vai comer nos playoffs é brincadeira, né? Olha, difícil, viu? Pra mim, a nona posição, eu colocaria um Los Angeles Lakers, porque eu acho muito triste desperdiçar o fim da carreira de LeBron James fora dos playoffs. Triste nada, menina. Por esse único e exclusivo motivo. Mas, se tivermos aí a volta de Paul George, eu ficaria com Clippers. Algum dos times de Los Angeles. Então, o Lobo, que nunca mais fez um jejum, não sabe nem o que é essa palavra, vai com certeza passar, seja no play-in 7º, 8º, seja se por um acaso ele perder do Clippers e aí enfrentar o Lakers, aí vai ser um passeio. Então o Lobo para mim tá bem garantido. Clippers vai depender da volta do Paul George, mas ele, por exemplo, do Lakers eles ganharam todos os confrontos nessa temporada, o último com uma grande diferença. E mesmo com o Lakers completo, foi um dos poucos times que venceu o Lakers completo, com o Westbrook, com o Davis e com o LeBron. Então acho que eu não vou fugir muito, não. Acho que o Lakers ganha no play-in de quem quer que enfrente, única e exclusivamente por LeBron James, que é a estatística que a gente viu, né, desde o All-Star Break, quando o LeBron fez 50 ou mais pontos, o Lakers ganhou. E quando o LeBron fez menos de 50 pontos, o Lakers perdeu. Como é fácil para o LeBron fazer 50 pontos? Imagino eu que você não tenha o menor sacrifício para isso. Então é possível que o Lakers passe do primeiro jogo do play-in, seja contra Spurs, seja contra Pelicans, seja contra Blazers. Agora o segundo, contra Wolves ou Clippers, eu acho que o Lakers não passa não. Acho que vai dar Wolves e Clippers nos playoffs. Então você está me dizendo, Emerson Barbosa, que o Los Angeles Lakers não vai aos playoffs esse ano? Eu estou afirmando com todas as letras que o Lakers não merece ir aos playoffs esse ano. Agatha, se vai ou não, vamos cortar essa parte, pelo amor de Deus. Se vai ou não, depende do papai. Mas não merece. Sem dúvida. Não merece nem pro play-in. Para ser bem sincero, não merece nem pro play-in. Merecer, não merece. Mas vai por conta da incompetência de outras franquias. Né? Sim, e pelo LeBron James. A gente entende. Então é isso, pessoal. Gostaria de abrir aqui para as considerações finais da senhorita e do senhor. Eu acho que muito do que a gente está vendo nesse play-in a gente não imaginava, né? Por mais que eu deteste o Lakers, não imaginei que ele estaria nessa situação com uma campanha 29-40. O Clippers, a gente já sabia que não tinha Kawhi, ficou sem Paul George no meio do caminho. Se não tivesse acontecido isso também, talvez não seria essa campanha. O Timberwolves, obviamente, surpreendente. O Pelicans aí tá renascendo, né? Agora tá dando uma embalada aí. No leste, acho que é a mesma coisa. A gente não imaginava um Brooklyn Nets lá embaixo. O Hawks chegou nessa temporada com muita expectativa. O Knicks também. O Cavs surpreendendo. O Celtics com essa virada em 2022. Então, assim, muita coisa se desenha diferente do que a gente imaginava. É por isso que a gente ama a NBA, né? Eu amo muito, principalmente por ver Nets e Lakers nessa situação. Mas ok. Considerações finais dos senhores pra gente dar tchau e ir trabalhar. Eu acho que é isso, falei bastante, até demais aqui. Falando em Lakers, eu só queria lembrar que eu escrevi um texto pro UOL, agradecer o Victor pelo espaço lá na coluna dele, né? E maravilhoso, falar que quem não assistiu deveria assistir. Pois é, muito obrigada. A série nova do Lakers se chama Winning Time, Hora de Vencer. Sai na HBO todo domingo, às 11 da noite. E eu escrevi uma coluna contando um pouquinho de como foi feita a série, quais são as intenções. E para quem quiser ler, tá lá no nosso perfil do NBA das Meninas e no meu também. É isso. Emerson. Bom, primeiramente, repetindo o que eu falei no começo, agradecer o convite do NBA das Minas.
Pode ser falando de Lakers nessa situação, pode ser falando de Boston Celtics, pode ser falando do que for. Estando falando de NBA com as pessoas que eu mais admiro na NBA TT, tanto esse time maravilhoso de Drica e Agatha, quanto o time da Naja, Paola, a novata, que me fugiu o nome, mas acho que é Ana. Então, assim, eu sempre falo isso quando eu venho na NBA das Minas e fica até... Não sei se é chato de vocês ouvirem, mas eu espero que para os ouvintes não seja. Quando eu vi esse projeto nascer lá com a Sabrina, com a Jane, com a Dani, com a Milena, com o pessoal que começou esse projeto e ver onde está hoje em dia, já com mais de 100 episódios gravados, canal na Twitch, publicidade e não sei o quê, eu sinto muito, muito orgulho. Assim, é algo, inclusive mandar um grande abraço para a Sabrina, que que passou por um período difícil, e saiba que a gente está aqui, todos nós, com muito suporte a você. E, assim, eu sinto muito orgulho desse projeto, e eu, logicamente, quando eu não estou num programa, eu estou dando meu apoio, seja nas redes sociais, sigam nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, sigam no Spotify para receber os episódios em primeiro lugar ou no seu agregador favorito, e de coração agradecer a todas e que vocês continuem crescendo cada vez mais e mais. A gente que agradece, né? Seu apoio incondicional sempre, e já vou aproveitar aqui para pedir para as pessoas seguirem o Emerson e o Lakers no ar. Outro trabalho maravilhoso. É sempre bom ver ele pistolando por lá, inclusive. Ainda bem que eu coloquei a @, como Lakers no ar, que aí eu cubro o South Bay Lakers, que é o único time que tá me dando alegria lá na G-League. Coitado, né, gente? Coitado, mas assim, tenho dó, mas nem tanto, tá? Muito obrigada, Emerson, por ter aceitado participar desse episódio de madrugada pra gente. É sempre uma honra recebê-lo aqui. E a gente sabe do carinho que a gente tem por você, pelo seu trabalho e por tudo que você fez e faz pela gente. Então, muito obrigada. Vou reforçar aqui o recado da Agatha. Leiam a coluna dela, está maravilhosa, de verdade, assim, não é porque é minha amiga, mas tá foda pra caralho. Leiam, tá no perfil dela, no NBA das Minas, no meu, a gente espalhou por aí, ou direto lá no UOL, na coluna do Vitor Camargo. É isso então, pessoal, muito obrigada. Na semana que vem a gente volta, muito provavelmente com a mesma configuração de play-in, mas a gente volta para falar de outra coisa. Muito obrigada e bom fim de semana para todo mundo.